Pessoal, boa noite de novo. Então a gente vai dar início, ok? Só repassando rapidamente essas instruções que estão nessa capa, eu vou pedir para vocês reforçar, né? Para manter a câmera e o microfone desligados, para a gente evitar ruídos e tal. Mais ou menos quando a palestra tiver 70% completa, a gente vai lançar. Tem uma pessoa que está gerenciando o chat desse grupo, e a gente vai lançar uma lista de presença em Google Forms para que cada um faça o preenchimento, ok? Esse preenchimento ele é necessário, para que a gente faça a emissão do certificado de presença, ok? Então, quando for preencher a lista de presença, atente-se em relação ao nome que você digitar e também ao e-mail, ok? Porque senão o e-mail não chega com o certificado. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário durante a apresentação, só para a gente manter uma certa organização, você escreve a sua pergunta no chat, pode já deixar a pergunta no momento que você levantar algum questionamento ou algum comentário. Como eu falei, tem uma pessoa gerenciando o chat, e no final da palestra a gente faz uma discussão sobre cada um dos tópicos, ok? Bem, a pessoa que vos fala é Leonardo Campanelli, e a gente vai estar trabalhando nesse seminário de hoje sobre a importância do inglês e as perspectivas pós-pandemia do setor de manutenção de aeronaves. Vocês vão ver que eu tenho uma certa experiência nesse segmento de aviação. Tenho atuado, já eu vou contar um pouquinho mais em detalhe para vocês. Eu tenho atuado no setor de manutenção de aeronaves há 3 anos já, com consultoria, e eu tenho tido uma experiência muito bacana. Eu vinha de um projeto bastante interessante, mas, infelizmente, né, esse projeto sofreu um impacto com o surgimento da Covid-19, infelizmente, né? Não foi só o setor de aviação que sofreu esse impacto. Tenho certeza que todo mundo que está aqui deve ter sofrido de alguma forma. Mas a gente vai ver alguns dados, né, mercadológicos, que o setor de manutenção de aeronave, não só de manutenção, né, mas da aviação propriamente dita, foi uma das primeiras que foi afetada e talvez seja uma das últimas que se recupere. Então, eu, preocupado e atuando nesse segmento, eu decidi propor esse seminário para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, ok? Só para mencionar mais uma vez, como eu falei para vocês, acho que as pessoas que se inscreveram, elas vão entrando ao longo da apresentação. A gente teve exatas 100 pessoas inscritas. Então, foi até um número bastante surpreendente para mim. 100 pessoas, então eu acredito que as pessoas elas vão acessando aí ao longo do tempo. O que eu já vou propor para vocês de imediato é que a gente trabalhe o máximo possível, pelo menos com os slides da apresentação em inglês. Eu não vou fazer a apresentação em inglês porque, certamente, tem muita gente que está assistindo essa apresentação justamente para tentar compreender a importância do inglês e não necessariamente possui todo o conhecimento do inglês para assistir a apresentação em inglês. Mas eu acho que os slides em inglês já é um estímulo para o pessoal que está atuando nesse setor e para as demais pessoas que estiverem presentes, ok? Então, vamos lá. A minha apresentação está dividida em 4 tópicos. Na primeira delas, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Então, eu sou formado em engenharia de materiais. Só para vocês terem ideia, hoje eu estou falando, acho que foi uma informação que eu não falei, né? Eu estou falando de São José dos Campos, que é no interior de São Paulo.
São José dos Campos, ela é a quinta maior cidade do estado de São Paulo. Ela é uma cidade, ela é muito conhecida a nível nacional, porque é onde está a Embraer, né? A Embraer, a sede principal da Embraer, ela está em São José dos Campos. É uma cidade que tem aproximadamente 750 mil habitantes, e só a Embraer, ela emprega aproximadamente 30 mil pessoas aqui em São José dos Campos. Então, eu estou falando de São José dos Campos, já já vocês vão entender o porquê, mas originalmente eu sou de São Carlos, no interior de São Paulo. São Carlos não é uma cidade muito conhecida, né? Quando a gente fala, exceto pelas universidades, a gente tem grandes universidades em São Carlos. Os dois exemplos são a Universidade de São Paulo, a USP, que tem dois campi da USP em São Carlos, e tem a Universidade Federal de São Carlos. E além da UFSCar, tem também agora, né, o campus do Instituto Federal de São Paulo, que possui o curso de tecnologia e o curso técnico de manutenção de aeronaves. Então, eu acredito que a gente tenha vários representantes do IFISP de São Carlos aqui nessa apresentação. Estou só mencionando isso porque das 100 pessoas inscritas nesse seminário, eu pedi a gente pediu para inserir a cidade, só para a gente fazer um mapeamento, né? E foi muito interessante, porque a gente teve inscrições desde de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, abrangendo muita gente do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, chegando até lá em cima, Manaus, Nordeste e tudo mais. Então, voltando à minha experiência, eu sou formado em Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Carlos, curso de Engenharia de Materiais na UFSCar, é o primeiro curso de Engenharia de Materiais do Brasil e da América Latina. A UFSCar nasceu com esse curso, é um curso muito conceituado, tem uma estrutura muito, muito interessante em termos de equipamento, de tecnologia, que eu posso dizer para vocês que não perde para nenhuma instituição de engenharia de materiais nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu tive uma bagagem de pesquisa muito interessante durante o meu tempo na UFSCar. Acabei o meu curso de graduação em 2010, e aí eu estive na Alemanha, no Instituto Helmholtz, que é um dos maiores institutos de pesquisa da Europa, e foi quando eu desenvolvi o meu mestrado, numa parceria entre a UFSCar e o Instituto Helmholtz. Eu desenvolvi o meu mestrado lá na Alemanha. E aí foi o primeiro contato mais próximo que eu tive com o setor aeronáutico, porque lá eu trabalhei com um processo de soldagem, não é o foco da nossa apresentação, desse seminário, mas eu vou falar rapidamente. Eu trabalhei com esse processo, é um processo que se chama Friction Spot Welding, é um processo que foi desenvolvido recentemente na Inglaterra, por recente, quando a gente fala de tecnologia recente, a gente está falando aí de 20 anos, mais ou menos, e especificamente esse processo, o Friction Spot Welding, ele era uma variante do processo que tinha sido desenvolvido na Inglaterra, e ele tinha acabado de ser patenteado pelo Instituto Helmholtz. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar de forma pioneira com esse processo. E só para vocês terem ideia, aqui, né, eu coloquei uma imagenzinha da ferramenta, não vou entrar no mérito do processo, mas seria um processo de união entre duas chapas no estado sólido, como vocês podem ver aqui nessa fotografia, né? Essa daqui seria a solda, uma solda a ponto. O objetivo desse processo seria reduzir, né, com a perspectiva de se atingir um fator de segurança tal que propiciasse a utilização desse processo na indústria aeronáutica. A motivação para o desenvolvimento desse processo era substituir rebite. Existem estatísticas que falam que em aeronaves de grande porte, como, por exemplo, um Airbus A380 ou um Boeing 787, a gente tenha por volta de 3 a 4% do peso desses aviões seja simplesmente de rebite. Quem trabalha com avião ou quem já andou de avião é testemunha da quantidade de rebite que tem na estrutura de uma aeronave. E quando a gente está falando 2, 3, 4% do peso, pode parecer pouco, né? Mas a gente está falando de um meio de transporte que pesa toneladas. Então, 3, 4% referem-se a toneladas. E o que está por trás de reduzir, tirar o rebite, né, e fazer uma solda, por exemplo,
e reduzir o peso da aeronave. O que está por trás disso? Toda uma situação econômica e ambiental. Uma vez que você reduz o peso, você reduz, por exemplo, a quantidade de combustível que é emitido para a atmosfera. Aliás, a quantidade de combustível que é consumido no transporte e, consequentemente, de poluente que é emitido para a atmosfera. Então, é uma questão de sustentabilidade. Além disso, você reduz o peso do avião, você aumenta a possibilidade de se carregar uma carga útil maior. Então, tem essas duas direções para essa necessidade de, não necessidade, mas essa motivação de substituir o rebite, né? Depois eu fiquei um tempo na Alemanha, eu retornei para o Brasil, e aí eu voltei para a UFSCar, e eu fui fazer o meu doutorado também em engenharia de materiais, em um projeto em parceria com a Boeing, ok? Eu acredito que a maioria de vocês conheça a Boeing, né? A gente teve uma rápida experiência com a Boeing aqui nos últimos meses, que foi a quase aquisição da Embraer, ou de uma parte da Embraer pela Boeing, mas em razão da pandemia, esse negócio foi severamente afetado, né, e acabou dando um passo atrás. Mas a Boeing é uma das maiores fabricantes de aeronaves comerciais do mundo, né? Eu tenho, inclusive, um dado aqui, que a Boeing ela fica brigando anualmente com a Airbus, né, na liderança do mercado de aviação. E a Boeing, agora em 2020, ela se tornou, até antes da pandemia, né, ela tinha ultrapassado a Boeing como a principal fabricante de aeronaves do mundo. Então, eu tive a oportunidade, existe um projeto, uma demanda da Boeing, e esse projeto foi conduzido, a parte experimental dele, né, foi conduzida por mim. A ideia desse projeto era atuar num material, desenvolvimento de um material para ser utilizado em trens de pouso. Os trens de pouso, vocês podem ver aqui na imagem de baixo do lado esquerdo, né, dependendo do tamanho do avião, ele é uma peça gigantesca, né? Você pode comparar aqui o tamanho do trem de pouso com o tamanho de um ser humano. Então, dentro daquele mesmo cenário que eu apresentei anteriormente para vocês na questão do rebite, os trens de pouso, que são feitos de aço de alta resistência, em razão dos requisitos mecânicos que são necessários, né? Evitar a propagação de uma fratura, principalmente no impacto que o trem de pouso sofre na hora de um pouso. A gente falou que o avião pesa toneladas, então essa estrutura tem que sustentar isso. Mas como é que eu poderia otimizar o material de forma a reduzir o peso dessa estrutura? Porque o aço é uma liga de ferro, e ferro é pesado. Então eu estudei uma liga de titânio, que tem um peso de aproximadamente 30% a 40% menor do que o do aço, né? Então foi um material que foi desenvolvido na Rússia, e pela demanda da Boeing, a gente fez um estudo bastante interessante, e foi dentro desse projeto que eu conheci o ITA. O ITA que está aqui em São José dos Campos, que foi a razão pela qual eu mudei de São Carlos para São José dos Campos. O ITA, a maioria das pessoas conhece o ITA por ser um dos vestibulares mais difíceis do país, né? Então, não para nível de pós-graduação, foi onde eu vim atuar, mas para nível de graduação, o vestibular do ITA ele é cobiçado aí no curso de Engenharia Aeronáutica, né? É cobiçado aí no Brasil inteiro. Então, é uma instituição que ela é uma instituição militar e ela é bem conhecida. Então, eu vim para São José dos Campos, comecei a frequentar São José dos Campos, porque a gente utilizava alguns equipamentos aqui no ITA, e foi aí que a minha carreira ela acabou tomando uma direção um pouquinho diferente do que estava programado. Só para vocês terem ideia, esse trabalho que foi realizado com a Boeing, ele foi um trabalho que rendeu frutos muito interessantes, né? Então, eu cheguei aqui, eu peguei um trechinho só com o título, eu cheguei a visitar os Estados Unidos para apresentar alguns dos resultados que a gente obteve em cima desse material, desse titânio para aplicação aeroespacial. Publiquei alguns trabalhos em revistas internacionais, em revistas importantes, que a gente teve alguns resultados assim bastante interessantes a nível de manufatura do trem de pouso, ok? Mas isso só para destacar a importância, né, do trabalho que foi desenvolvido. Ao longo da minha carreira, eu fui também professor de engenharia. Então, na época, eu passei num concurso de professor temporário lá na UFSCar, na Federal de São Carlos. Fui professor do Departamento de Engenharia de Produção, fui professor do Departamento de Engenharia de Materiais durante 1 ano e meio. E dentro da minha dinâmica, eu atuei durante 7 anos como engenheiro e pesquisador,
no CCDM, que é uma empresa de consultoria e prestação de serviços, que está localizado, embora ele esteja localizado dentro da UFSCar, ele possui um CNPJ próprio, de fato é uma empresa de consultoria, que atua no setor de pesquisa e desenvolvimento, mas também atendendo à demanda da indústria. Lá no CCDM eu tive uma experiência com pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica, realizei vários cursos de inovação, trabalhei com controle de qualidade, controle e garantia da qualidade, segundo as normas internacionais, e lá no CCDM, apesar de eu estar atuando também com análise de falha de componentes de diversas indústrias, automotiva, aeronáutica, petroquímica, trabalhei em projeto com a Petrobras, teve um período de 2 anos que eu visitei várias vezes o centro de pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro, mas lá eu atuei um pouco fora da área de aviação, eu atuava no segmento de implantes ortopédicos, né, mas só para ilustrar. E agora, mais recentemente, eu passei a atuar com consultoria. Na verdade, essa empresa ela tem o meu sobrenome, porque é a empresa da família. A gente atua na parte de controle e garantia da qualidade. A nossa experiência é ISO 9001, as normas de qualidade, 17025, qualidade para laboratório, 14001, meio ambiente, 45001, saúde e segurança ocupacional, mas também com treinamentos técnicos corporativos em geral. E foi aí que surgiu, há 3 anos atrás, quando eu vim para São José dos Campos para atuar no projeto de pesquisa na aviação no ITA, surgiu uma demanda dessa empresa. É uma empresa de manutenção de aviões, vocês estão vendo o hangar dela, ela está localizada na pista do aeroporto aqui de São José dos Campos, que é a mesma pista que atende a Embraer. A empresa se chama Digex, é uma empresa que atua nesse segmento de manutenção de aeronaves, tem um portfólio de clientes bastante grande, então atende a aeronaves da Air Boeing, da Buzz, e na época eles precisavam de um engenheiro que tivesse um conhecimento técnico de inglês no segmento aeronáutico, no segmento de aviação, e que pudesse fazer um treinamento de todo o corpo técnico e de supervisores da empresa. Inclusive, para esse seminário, dentre as 100 pessoas que estavam inscritas, tinha algumas pessoas da Digex. Agora, no momento, eu não estou vendo quem está presente, mas é provável que tenha alguém da Digex. Então, eu abracei essa demanda, né, e fui atuar dentro dessa empresa, um trabalho que eu estava desenvolvendo já há 3 anos. Foi um trabalho que surgiu inicialmente no início de 2018, eles contrataram da gente um curso de 40 horas apenas, justamente para atender a demanda de um cliente. Eles estavam prospectando um cliente grande, que é uma das companhias aéreas bem grandes aqui do Brasil, e quando foram feitas as auditorias, tal, se detectou a necessidade de fazer um treinamento mais específico, né, para o pessoal técnico da empresa, para os técnicos, tecnólogos e supervisores. Então, eu abracei essa causa. A princípio, eles contrataram um curso de 40 horas, e depois o trabalho foi um trabalho que foi ficando muito bacana, a gente foi vendo o resultado, e esse trabalho se estendeu por 3 anos. Então, até agora, março, a última semana que eu tive na Digex foi a semana do dia 15 de março, foi quando surgiu a pandemia, né? Eu estava, praticamente, todo o pessoal de manutenção da Digex estava separado em 3 turmas, eu estava indo 3 dias por semana para continuando o treinamento de inglês técnico voltado para aviação para eles. Então, dentro dessa experiência que eu tive, foi que eu pude compreender muito de perto, pela minha vivência, participando de reuniões junto com eles, compreender as necessidades, né? O que os clientes viam, tipo de documentação de qualidade, manuais de aviões, manuais da Boeing, manuais da Airbus, documentos que regulamentam clientes. Então, eu tive a oportunidade de ver alguns documentos técnicos muito interessantes. Então, o curso que eu montei de inglês técnico, eu estava ministrando, ainda a gente tem a perspectiva de retornar, né? Até lá na Digex apareceram vários casos de Covid. Então, a gente está esperando a situação se normalizar para retomar o treinamento, né? Mas o curso foi montado utilizando um material, que é um material, assim, eu acredito que nenhum professor, nenhum consultor que trabalha nesse segmento tenha. Então,
É um material muito específico com um valor agregado muito grande. Então, isso foi uma experiência bem bacana. E aí, só para concluir a minha experiência, eu continuo atuando no ITA. Hoje, eu estou principalmente na Universidade Federal de São Paulo, no campus aqui de São José dos Campos, mas atuando em parceria com o ITA, e eu sou também pesquisador colaborador de um outro instituto militar, que tem aqui em São José dos Campos, que está dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, é o IAE, que também é um instituto militar. Digamos que 40% do instituto seja formado por militares, 60% por colaboradores civis, eu estou dentro dos colaboradores civis, eles atuam com pesquisas, né, voltadas ao setor aeroespacial. Então, pesquisa na parte de foguetes, mísseis e tudo mais. Então, essa é toda a experiência que eu tive, que eu continuo tendo nesse setor aeronáutico, setor de aviação, e atuando como instrutor de inglês, principalmente na parte técnica, né, e aí acabaram surgindo demandas e de negócios. Bom, falando então agora, entrando agora em definitivo na nossa apresentação, na parte da importância do inglês, seria o segundo tópico a ser abordado, a pergunta que se faz é assim, por que inglês, né? Por que será que o inglês se fala tanto no inglês? Hoje, pessoal, qualquer entrevista de emprego que você vê por aí, as empresas estão exigindo inglês, né? Eu tenho acompanhado alguns processos de estágio dentro de algumas empresas em que a gente se depara com exames de inglês extremamente complexos para um estudante recém-formado. Por que inglês? O inglês hoje é a língua franca, né? Se eu estivesse fazendo essa palestra, como eu já fiz essa palestra presencial, eu daria a oportunidade da gente fazer algumas dinâmicas, algumas discussões sobre alguns dos conceitos que eu estou apresentando aqui. Mas eu não vou fazer isso nesse seminário à distância, virtual, porque se todo mundo começar a abrir o microfone junto, vai dar muita interferência e não fica bacana. Então, eu vou seguindo, mas quem tiver dúvida, comentário, pode deixar no chat, que no final da apresentação eu vou tentar contemplar o máximo possível. Inglês é a língua franca. Língua franca é um termo que é utilizado para um idioma que é usado como um idioma de negócios e de comunicação entre regiões diferentes do planeta. Então, alguns anos, ou algumas décadas, ou até alguns séculos atrás, outros idiomas foram língua franca, né? Então, o francês já foi uma língua franca, na época de Jesus Cristo eram outros idiomas, hoje é o inglês. Então, daí a importância, né, de cada vez mais se atentar a essa questão. Eu adoro colocar esse exemplo, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está lidando com o inglês, principalmente porque eu ouço muito falar assim, se eu tenho algum problema, eu jogo no Google. O Google responde para mim, cuidado, tá? Cuidado com o Google Tradutor. O Google Tradutor não é especialista em aviação, ok? Veja, por exemplo, eu tenho duas placas, dessas placas de Wi-Fi livre que a gente encontra em restaurante. A primeira do lado esquerdo está falando Wi-Fi Free Zone, ao passo que a segunda do lado direito é uma inversão de ordem, né? Free Wi-Fi Zone. Tem diferença ou não tem? Sim, tem muita diferença. Do lado esquerdo, isso é uma das coisas que eu sempre abordo, é sempre o primeiro capítulo que eu gosto de abordar no meu curso técnico, né? Essa questão do ordenamento das expressões. No inglês, assim, falando a grosso modo, a gente faz a leitura de uma expressão de trás para frente. Então, do lado esquerdo, a gente vai ter uma expressão que está dizendo o seguinte, zona ou uma região livre de Wi-Fi. Do lado direito, a gente vai ter uma expressão que a gente traduziria como uma região de Wi-Fi livre. Opa, pera um pouco, isso é diferente. Do lado esquerdo, uma região livre de Wi-Fi, você pode interpretar como uma região que não tem conexão Wi-Fi. Então, vejam como o inglês ele tem esses detalhezinhos que são perigosos. E era essa mensagem que eu sempre passava para os meus alunos, né, para os participantes do meu treinamento técnico de inglês para manutenção de aeronaves. Eu falava, gente,
Você está lidando com um documento técnico. Você tem uma responsabilidade. Deus o livre, um dia cai um avião, vai se fazer uma investigação de um acidente, vai voltando para trás, até chegar na documentação de manutenção. Então, você tem uma responsabilidade muito grande. Você tem que compreender o que você está lendo, para você executar uma atividade da forma mais correta possível, e você tem que saber o que você está escrevendo, ok? Então, tomar sempre esse tipo de cuidado, se alertar a esse tipo de situação. Só para destacar para vocês algumas informações, alguns exemplos, né, de quanto o inglês é importante, só para não dizer que eu estou dizendo, eu trouxe alguns trechos de algumas notícias que a gente encontra aí no Google. Esse primeiro é o print de uma reportagem de 7 de agosto de 2015, vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu só abrir o marcadorzinho aqui, ó. 7 de agosto de 2015, que tá de uma reportagem que está no site da Cato. A Cato, acho que bastante gente conhece, né? É um site de recrutamento de profissionais. Né? É uma empresa de recrutamento de profissionais. Ela está localizada em Barueri, no estado de São Paulo. Então, ela é uma empresa bem famosa para divulgar vaga, contratar profissionais e tal. E dentro deles tinha essa reportagem. A importância da língua inglesa no mercado de trabalho. Ela é uma reportagem escrita por Cristiane Nociti, que ela é uma jornalista, tá? Ela é uma jornalista famosa. Veja que só que no início da reportagem ele já fala, acredito que não seja novidade para os profissionais, a importância da fluência da língua inglesa no mercado de trabalho. Então, não só no segmento de aviação, mas no mercado de trabalho como um todo. Infelizmente ou felizmente, a realidade que a gente vive é essa. O mundo está globalizado. Então, aqui eu tenho 3 trechos que eu extraí de dentro dessa reportagem. Veja, a compreensão deste idioma é um fenômeno da globalização. A partir do momento que se abriu as fronteiras do mercado e as empresas elas começaram a entrar de um país no outro, a necessidade da comunicação efetiva entre diferentes povos, ela se tornou uma realidade. E o inglês é a língua franca, então é ele que você precisa aprender. A segunda frase, o mundo corporativo está em busca constante de profissionais fluentes em inglês. Como eu falei para vocês, olha o que ela fala. No processo seletivo de uma vaga, a fluência já é avaliada nas primeiras etapas do processo. Como eu falei para vocês, a gente vê algumas empresas com processo seletivo para estágios já exigindo inglês e passando uma peneira nos candidatos nas provas de inglês. E essa terceira frase ela é muito interessante, porque apesar dessa reportagem ter sido escrita em 2015, ela reflete o que a gente está passando nesse momento. Ela foi escrita em 2015, então ela escreveu esse trecho sobre uma crise econômica que a gente enfrentou lá atrás. A gente vinha de uma recuperação, mas agora por causa da pandemia a gente está enfrentando uma pior. Mas veja que interessante o que ela falava, o ramo da educação sofre muito com uma recessão econômica. Talvez seja um dos que mais sofra, ok? Eu, por exemplo, eu tinha, no início de março, por volta de 23 alunos particulares, né? Sendo que desses 23 alunos, por volta de 18 alunos, eu estava justamente trabalhando com inglês técnico para aviação. Hoje, eu estou com 4 alunos. Só para vocês verem o quanto a pandemia impactou o segmento, né? Então, de fato, o ramo da educação sofre muito durante uma recessão econômica. Mas veja, mantém-se como um importante investimento. Quanto maior for o conhecimento, maiores as chances de manter-se no mercado de trabalho. Então, é aquilo que eu sempre falava para os meus alunos, e os meus alunos sempre me disseram isso. Professor, nós estamos interrompendo, porque, claro, de fato, hoje a nossa prioridade é se alimentar. A pandemia, ela trouxe um cenário totalmente inédito, não só para a gente no Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Mas a gente não vai deixar de fazer o inglês. Então, eles perceberam, e até dentro da empresa que eles trabalham, eles perceberam, souberam reconhecer a importância do inglês, não só na profissão atual, mas para o mercado de trabalho. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês que estão presentes aqui. Uma outra reportagem, a Trexon. A Trexon, ela é uma empresa, é uma business school, uma escola de negócios, é um grupo que está lá no Paraná e acho que no Mato Grosso do Sul também. Eles atuam com
treinamentos corporativos, educação corporativa. Eles têm, inclusive, uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Uma outra reportagem que eu encontrei no site deles, num blog deles. Olha lá, a importância do aprendizado de línguas para a carreira executiva. Vejam um executivo nessa fotografia olhando Nova York por cima. Então, que mensagem que eles passam? Veja, dentre as línguas exigidas pelas empresas, o inglês sai na frente, justamente por causa da globalização. Existem outros idiomas que são importantes, sim, mas o inglês é disparado primeiro. No caso do inglês, isso é muito interessante, pessoal. Uma pesquisa, segundo eles, tá? Não sou eu que estou dizendo, uma pesquisa realizada com 1.350 executivos mostra que a diferença de salário entre aqueles que são fluentes em inglês e os que não falam inglês pode chegar a R$ 2.500 para o mesmo cargo, para o mesmo perfil, para o mesmo conhecimento técnico. Simplesmente a gente está falando uma diferença motivada pelo conhecimento ou não de inglês. É muito significativo. É muito significativo. Então, veja, segundo Maria Ryan, coordenadora do departamento de inglês de uma associação que faz parte desse grupo, o mundo está caminhando para um estado de globalização intenso. Todo profissional precisa utilizar o idioma, inclusive os mais jovens. Hoje em dia a gente está vendo não sei se nas cidades de vocês que estão aqui, né, mas aqui em São José dos Campos, aqui em São Paulo já é muito comum a gente ver, por exemplo, as escolas bilíngues, né? Você coloca, é caro, evidentemente é caro, mas você já coloca a criança, desde pequenininha, ela já vai aprendendo, assistindo aulas em inglês. Então, cada vez isso está ficando mais comum entre os mais jovens. Voltando só um dado da pesquisa da Cato, que eu mostrei para vocês, vejam que interessante, no Brasil, isso é uma perspectiva, o Brasil é um problema. O Brasil é um problema. Você vai para a Europa, por exemplo, eu falei para vocês, eu morei na Alemanha. Eu não sei falar alemão. Eu fiz um curso lá, aprendi um pouco, mas eu não sei falar. A minha comunicação era em inglês. Então você vai para a Europa, você se comunica em inglês. Nas grandes cidades, até nas cidades menores. Você não tem esse tipo de problema. Eu me lembro que eu conheci pessoas lá, alemães, franceses, eles disseram, não, o inglês já faz parte do nosso aprendizado. Quando a gente está na escola, a gente tem que fazer um segundo idioma. Eles escolhem entre português, espanhol, dependendo da região que eles estão, né? Aqui no Brasil a realidade é diferente. Segundo a Cato, apenas 11% se comunica sem dificuldade em inglês da população brasileira. 3,5% se comunica, fala, entende com alguma dificuldade. A gente está falando o quê? 15% fala inglês no Brasil. Veja, 12,5% fala, escuta e escreve com dificuldade sobre assuntos cotidianos. 25% leem e escutam apenas conversas simples e se comunicam em nível básico. E 30% não fala, nem escreve, consegue ler ou ouvir alguma coisinha simples. E quase 25%, 24% não possuem nenhum conhecimento. Então, a nossa pirâmide está muito larga aqui embaixo, né? Que era o momento, é claro, isso exige investimento por parte do governo, porque fazer um curso de inglês não é barato, mas, infelizmente, para um país em desenvolvimento, um país emergente, isso é uma realidade muito triste. Aqui uma outra mensagem desse blog, o blog Decole Seu Futuro, é só você jogar lá no Google. É um blog que tem bastante informação para estudantes, profissionais do setor de aviação. E tinha lá uma reportagem de 2018, pessoal. A importância do inglês na aviação. O que eu destaquei aqui, é que ele fala assim, que vocês poderiam me questionar, mas professor, poxa, eu ligo na escola de inglês, são 7 anos para aprender inglês. E de fato, foi o tempo que eu demorei para fazer um curso de inglês. Mas veja o que ele fala nessa reportagem. Diferente de tempos atrás, para aprender o idioma inglês, não é mais obrigatório realizar um curso de vários anos. Os próprios cursos nas escolas, eles já estão reduzindo. É difícil você encontrar escola que o curso demora 7 anos. Eles já estão reduzindo isso. Agora, veja as alternativas que ele fala. Investir em cursos técnicos, cursos focados em conversação, realizar um intercâmbio, são ótimas opções para o profissional que deseja se qualificar. Então, não se assuste quando você fala, eu preciso aprender inglês.
De repente você pode encontrar opções que estejam mais adequadas à sua necessidade, e não necessariamente levar 7, 10 anos para aprender inglês. Olha que interessante esse dado, senhores. Em 2001, a International Civil Aviation Organization, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, é um órgão, é uma agência das Nações Unidas, foi criada na década de 40, está sediada em Montreal, no Canadá, e ela regulamenta a aviação civil internacional. Então, existe um órgão mundial por trás da aviação civil. Em 2001, ela determinou que o inglês seria a linguagem padrão no setor de aviação, né? Então, inclusive, eles exigem teste de proficiência para alguns profissionais. Pilotos, tripulação de voo, controladores de tráfego aéreo, e são exames complexos. Vocês podem ver quando vocês estão dentro de avião, o piloto ele fala muito bem inglês, ele tem que falar. E vocês sabem por que tem que falar? Por causa do que aconteceu em 1977. Vejam, pessoal, era a linguagem extraoficial. Até que aconteceu um acidente trágico, que foi o seguinte. Vejam, isso aconteceu, talvez algumas pessoas conheçam, isso aconteceu lá na década de 70, especificamente no dia 27 de março de 1977, quando duas aeronaves Boeing 747, uma da KLM, que é uma empresa que ainda existe, né, é uma empresa holandesa, e uma outra aeronave da Pan American, que não existe mais, era uma empresa americana, foi uma empresa muito importante até a década de 90. Elas colidiram, bateram na pista do aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife, na Espanha. Depois até mudaram o nome do aeroporto, que hoje chama Aeroporto Norte de Tenerife. Esse é o acidente mais trágico da história mundial da aviação. Matou 583 pessoas. Pessoal, estamos falando de um acidente em solo. Então, veja, uma reportagem na época, lá da década de 70, do Detroit Free Press, né, um jornal dos Estados Unidos, uma foto do avião. E veja, vou contar para vocês o que aconteceu. Num determinado momento, o piloto da KLM, ele fala para a torre de controle em um heavy Dutch accent, ou seja, em um sotaque holandês muito forte. Ele falou, ou nós estamos agora na decolagem, ou nós estamos decolando. Quer dizer, estamos na decolagem, estamos decolando, tem uma diferença. Ou o avião saiu da pista ou não saiu. O que aconteceu? A torre não entendeu a mensagem, mandou o KLM ficar parado na pista, só que com uma comunicação simultânea com o avião da Pan American, desfigurou a instrução. Resultado, houve a colisão entre as duas aeronaves, se tornando o acidente mais trágico da história da aviação. Depois foram feitas análises, né, estudos do acidente pela NTSB, que é a National Transportation Safety Board, que é uma organização dos Estados Unidos, Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, que investiga acidentes em todos os meios de transporte, não só de aviação. E quando os caras avaliaram o Cockpit Recorder Transcriptions, né, ou seja, as transcrições do gravador de voz do cockpit, olha o que estava escrito no relatório deles. Os pilotos utilizaram uma fraseologia não padrão. Então, eles detectaram um problema de comunicação em inglês. Olha qual foi o resultado. Okay? Então, a partir disso, foi que o inglês foi regulamentado, né, se detectou a necessidade dessa regulamentação e as coisas elas foram ficando cada vez mais estritas, né. Só para vocês terem uma ideia, eu falei da questão do entendimento, aquilo que eu falei para vocês, eu estou trazendo um printzinho de uma partezinha de dois manuais, um da Boeing e da Airbus. Ok, a Boeing é uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, então é de se esperar que um manual de manutenção de um Boeing 737 seja em inglês. É óbvio, né? Então tá aqui, esse aqui é um trecho de um manual para o reservatório, operação de manutenção no reservatório hidráulico. Agora, veja um trecho de um da Airbus.
A Airbus, ela é uma empresa, o grupo, né, está localizado em vários países, uma das unidades principais está na Holanda, né, faz parte da União Europeia, mas tem unidades na França, na Alemanha, na Espanha, no Reino Unido e tal. Olha o idioma do manual. Esse daqui é um manual, ó, só para vocês verem aqui, de remoção da porta de tripulação e de passageiros, da porta da frente, forward. Está em inglês. Então, não importa onde a empresa está localizada, não importa a origem dela. O idioma oficial da aviação é o inglês. Veja, aqui é um trecho do site da Embraer. A Embraer, ela falando aqui nesse trecho, que ela atende mercados globais. Ela tem escritórios, né, na América, que ela tem unidades na África, na Ásia e na Europa. Então, a Embraer não contrata um profissional que não saiba inglês. Okay? Então, tá aí a importância da aviação para vocês. Terceiro tópico dos 4 tópicos da nossa apresentação. Estudo de caso. Então, eu trouxe para vocês alguns documentos reais do pessoal, né, que atua no segmento de manutenção de aeronaves. Então, por exemplo, esse é um documento de qualidade padrão. Ele se chama Job Instruction Card, cartão de instrução de trabalho. Não importa se a sua empresa de manutenção está localizada em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste. O documento de manutenção de um avião é em inglês. Então tá lá. Ó. Aqui a gente tem uma descrição de toda a identificação do cliente, a atividade que tem que ser realizada, e mais embaixo, o campo para o técnico ou para o tecnólogo escrever aquilo que foi realizado. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Esse caso aqui a gente tem, por exemplo, Flap Track Number 4 and Fairing. General Visual Inspection of Flap Track Number 4. Então, o que ele está falando? A gente está falando do Flap Track, que, para falar a verdade para vocês, é uma peça que eu não sei se tem tradução, né? E o fairing seria a carenagem desse componente. O que é para fazer nessa peça? Uma inspeção visual geral do Flap Track número 4. Como você reporta isso? Isso está aberto para o técnico reportar. São várias as possibilidades. Então, isso daqui são conceitos que eu trabalho com os alunos. Então, qual é a melhor maneira? Como combinar o verbo com o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular, tem que estar no passado, porque foi uma ação que já foi realizada. Aí eu tenho que colocar assim, eu realizei a inspeção e não detectei discrepâncias. Como eu reporto isso? São várias maneiras, ok? Então, o documento ele tem que ser preenchido de uma forma que garanta credibilidade sobre o serviço que está sendo prestado. Então, mede muito a qualidade do serviço, esse tipo de documento. Aqui é um outro exemplo, ó. Esse anterior é um cartão de instrução de trabalho, né? Então, são atividades regulares. Esse daqui já é um cartão de instrução de trabalho de não rotina. Alguma coisa que apareceu que não estava prevista. Foi detectada numa inspeção, levanta-se esse documento. Então, por exemplo, aqui, ó, substitua um parafuso de acordo com um determinado documento. E aí você vai ter que reportar a ação que você executou. O parafuso foi substituído, etc, etc, etc. Ok? Como eu falei, a importância da maneira como você escreve, ela querendo ou não, infelizmente, ela demonstra, ela passa é um cartão de visita para o cliente, né? Sobre a qualidade do serviço que está sendo prestado. Então, as empresas, elas tomam muito esse cuidado. Aqui eu trouxe só mais um exemplo, ó. Inspection and Repair é um caso de um JIC, de um Job Instruction Card, um cartão de instrução de trabalho, que tem 2 atividades. Isso aqui é um cartão real, tá? Então, você tem que fazer a inspeção e o reparo do compartimento de carga, dos painéis, do chão, do solo do compartimento de carga. Como é que você vai reportar isso? Agora eu tenho um sujeito no plural, inspeção e reparo. O verbo tem que estar no plural. Ah, mas e se eu começar com foi realizado, como é muito comum em inglês? Fica incoerente, porque você vai ter um sujeito, verbo no singular e as ações no plural. Isso não é legal. A forma como isso está escrita, que é uma das formas que o pessoal estava acostumado a escrever, ela não é a forma mais adequada quando a gente fala de concordância da frase. Então,
todo esse tipo de cuidado tem que ser tomado. Outra coisa que eu adoro abordar, né? A gente fala assim, que expressões muito grandes, elas não são recomendadas de serem escritas, mas no inglês técnico, isso aparece. Então, por exemplo, lubrifique o quê? Olha o tamanho da expressão. Você vai ter que ler de trás para frente. Lubrifique o mecanismo da luz do trem a luz de pouso do lado externo da asa esquerda. Então você tem que ter esse traquejo de compreender como que você vai ler. Porque senão você não vai lubrificar o mecanismo da luz de pouso, você vai lubrificar a asa esquerda. É o que está escrito aqui próximo. Olha um outro exemplo. Substitua o motor esquerdo. Não. Substitua o elemento de filtro de óleo, etc, do motor esquerdo. Esse é aquele detalhe que eu falei para vocês, que é sempre o que eu abordo inicialmente nos meus cursos, né, o ordenamento das expressões. Então, vejam, pessoal, como o inglês ele pode trazer esse tipo de complicação, né? Aqui é um terceiro e último exemplo de, por exemplo, um trabalho que não é feito no hangar da empresa, mas eles atendem aviões, por exemplo, que estão num aeroporto em Congonhas, em São Paulo. E aí você tem que lidar com perguntas, ó. E numa pergunta em inglês tem que ter um verbo auxiliar no início de uma frase. Então você tem que saber ler e interpretar essa pergunta. Inclusive para poder reportar aquilo que você encontrou durante o trabalho. Então, isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um documento, eu tenho um e-book, um electronic book, um livro eletrônico, eu abordo de uma forma... Como eu utilizo esse material nos meus cursos, eu publiquei esse de forma eletrônica, esse material. Esse material é um material de aproximadamente 30 páginas, com exercícios, abordando alguns, e de uma forma muito didática. Eu fui extremamente cauteloso e didático na montagem desse documento, é um documento em PDF, justamente para que os alunos que estivessem tendo o primeiro contato com o segmento, com o inglês para o segmento de manutenção de aeronaves, pudessem aprender e, de fato, aprender de alguma forma. Então, só para vocês terem ideia, tá aqui, ó, eu coloco, tudo coloridinho, eu abordo exemplos reais de um Job Instruction Card. Então, eu vou falando como que a gente lê a expressão, qual que é a palavra-chave, depois como que a gente faz o reporte. Eu explico se o reporte, que a opção tradicional está certa, se não está. Então, eu tentei fazer de uma forma muito didática. E depois, isso daqui, eu vou estar disponibilizando para quem tiver interesse em adquirir, um dos documentos que eu vou deixar aí à disposição para vocês. Mas é um documento que vale bastante a pena, eu acredito, né? Porque ele tem exercícios e tudo mais, mas ele é um documento bem legal pela cautela que eu utilizei para montar. Eu estava dentro de uma empresa vendo as dificuldades que os profissionais tinham, então eu montei o documento tendo essa compreensão, por isso que eu digo que ele é um documento diferenciado, ok? A última parte, então, agora, a quarta e última parte da nossa apresentação. Pessoal, são 5:07. Eu acredito que eu termino em 10 minutos. Como a gente atrasou um pouquinho para iniciar, porque eu estava esperando, a gente vai ficar dentro do tempo, ok? Eu peço para vocês terem só mais um pouquinho de paciência. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E aqui eu vou fazer o paralelo com as perspectivas pós-pandemia. Seja inovador. Eu costumo brincar com as pessoas. Como eu falei para vocês lá atrás, eu fiz cursos de inovação, trabalhei nessa área. Como ser inovador e se tornar competitivo? O mercado está muito exigente. E muita gente perdeu o emprego. Muita gente perdeu o emprego. Como é que você vai retomar isso, né? Seja inovador. É a dica que eu estou dando. Como ser inovador? Think outside the box. Pense fora da caixa. E aqui, como eu falei para vocês, eu faria uma dinâmica se estivéssemos em formato presencial, no sentido seguinte, o que isso significa? Por que é uma boa? Isso é uma boa. E como isso pode beneficiar a sua carreira? Então, veja, pensar fora da caixa significa que você tem que considerar soluções diferentes.
métodos diferentes para atingir o seu objetivo. Se você ficar na mesmice, você dentro dos princípios de inovação, da filosofia de inovação, a gente fala assim, você está nadando no oceano vermelho da concorrência. Não é isso que você quer, você tem que ser diferenciado para navegar no oceano azul. Então, se todo mundo aceitar as coisas como elas são, você nunca vai ser inovador. Você nunca vai praticar inovação. Você nunca vai se desenvolver. Você pensa fora da caixa? Aí eu costumo fazer um exercicinho com as pessoas, né? Agora a gente não vai fazer, eu vou mostrar a resposta para vocês, ó. Sem levantar a caneta, tente conectar os 9 círculos com apenas 4 retas contínuas, sem retirar a caneta do papel. Eu faria esse desenho na lousa, né, e chamaria algumas pessoas para ir lá tentar fazer. Como é que eu faço para conectar vamos supor que fosse uma reta, tá? Que a reta tem que ser reta, não consegui fazer direito. Mas vamos supor que eu tivesse que conectar os 9 pontos com 4 retas. Olha, 1, 2, 3, 4. Faltou um ponto. Então, qual é a mensagem que eu estou passando para você? Você tem que pensar fora da caixa para ser inovador. Veja, primeira reta, segunda, terceira e quarta, e eu conecto os 9 pontos. Então, isso é uma forma de você ser inovador, de você ser diferenciado e você largar na frente no mercado de trabalho. Então, pense fora da caixa. Crie opções e depois veja quais são as opções mais adequadas para atingir os seus objetivos. Você pensa fora da caixa? Vocês devem conhecer, pessoal, esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico muito comum na administração, que fala sobre o ciclo de vida de um produto ou um serviço. Empresários, executivos usam muito, né? É um gráfico de desempenho ou valor por tempo. Então, veja, eu lanço um produto no mercado. O produto ele começa a crescer, atinge um grau de maturidade. Aqui você está ganhando dinheiro pra caramba, só que começa a surgir concorrente. Então, o que acontece? O seu produto entra numa fase de declínio. É nesse momento que você tem que a empresa tem que aplicar conceitos de inovação para ou melhorar esse produto ou desenvolver outras ideias que não façam a empresa declinar. Mas no momento que esse produto ou serviço está declinando, surge uma outra ideia que coloca a empresa num novo crescimento. Aí eu fiquei pensando assim, né, quando eu estava montando a apresentação. Será que só as empresas precisam ser inovadoras? Será que a gente não pode aplicar essas curvas para a gente como profissional? Será que nós não temos que ser inovadores? Principalmente no mercado de aviação, que sofreu tanto impacto na pandemia? E será que uma das maneiras de ser inovador não é aprender inglês? Isso que eu deixo aqui, ó. It's time to learn English. Vejam, pessoal, o setor de aviação foi muito afetado. Isso daqui é um gráfico, o site está aqui, ó. Isso daqui é um gráfico que está mostrando o número de passageiros, né, totais por ano na indústria aeronáutica, no setor de aviação. Então, aqui são números em milhões, né? Então, veja, desde 2004, vinha-se numa tendência de crescimento contínuo, nunca teve queda ao longo desses últimos 16 anos, 15 anos. E quando chegou, inclusive a perspectiva para esse ano, antes do Covid, era uma perspectiva maior do que nos anos anteriores. Olha o que o Covid fez. Está aqui, ó, 2020 pós-Covid. Mas, mensagem que eu quero deixar para vocês? Da mesma forma que isso aconteceu, já se tem uma perspectiva de, para 2021, a situação já está muito melhor do que a do ano passado. E a gente já vai estar largando num patamar aqui de 2014, 2015, ó. A gente não vai voltar 20 anos para trás. De repente a gente volte 4 ou 5 anos, mas já existe uma perspectiva de crescimento. Em relação ao setor específico de manutenção de aeronaves, veja, isso aqui é uma reportagem de março de 2020. Teve um impacto gigantesco, pessoal. 45% a menos de dinheiro na manutenção de aeronaves. Tá aqui, ó, a perspectiva antes do Covid era que esse setor movimentasse 91,2 bilhões de dólares no mundo. Pós-Covid, isso cai para 50, quase metade.
Mas, ao mesmo tempo, olha esse outro gráfico que eu estou mostrando para vocês, que está na mesma reportagem. Isso daqui é a previsão de frota. A previsão de frotas de aviões voando no mundo. Olha, o original, que era o previsto para 2020, começo de 2021, era essa linha cinza. A gente estava, antes da pandemia, exatamente em cima dela. O Covid vem e derrubou. Mas olha o que já aconteceu a partir aqui de junho, principalmente daqui, ó, de maio, abril, quando a China e os Estados Unidos voltaram a operar a aviação civil nacional e internacional, já começou a recuperar. E agora que a gente está falando aqui, ó, a gente está mais ou menos aqui, nessa faixa de tempo, de período, a gente já está próximo daquilo que estava previsto, em termos de previsão de frota voando. Então, dá para dizer que o segmento ele já está apresentando uma recuperação. O que eu quero dizer para vocês é enxerguem isso como oportunidade. Eu trouxe a mensagem de dois caras para vocês. O primeiro cara, John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos. Acho que muita gente conhece ele, né? Ele foi aquele presidente que foi assassinado em campanha. Ele estava fazendo uma campanha para reeleição e ele levou um tiro em carro aberto. Ele foi assassinado, né? Lá mais ou menos, acho que na década de 60, nos Estados Unidos. Olha uma frase que ele falou lá atrás. Quando escrito em chinês, a palavra crise é composta de 2 caracteres, porque o chinês são símbolos, né? Um símbolo representa perigo, mas o outro representa oportunidade. Vejam a pandemia como oportunidade. É assim que eu estou enxergando a pandemia, ok? A gente ainda está sofrendo um impacto mais prolongado, porque aqui o Brasil foi praticamente uma das últimas regiões no globo terrestre que a pandemia chegou. Diferente dos Estados Unidos, da China e da Europa, que começou a recuperar antes. Mas a gente já está em fase de recuperação, né? De começar a entrar na normalidade, tomando todos os cuidados necessários, evidentemente. E esse daqui é um outro político dos Estados Unidos, foi o 55º prefeito de Chicago. Ele disse o seguinte: nunca deixe uma crise séria ir para o lixo. O que eu quero dizer é que ela é uma oportunidade para você fazer coisas que você pensa que você não poderia fazer antes. Então, o que você pensa que você não poderia fazer antes que pode ser uma oportunidade agora? O inglês. Cada um pode ter a sua criatividade, enxergar outras formas de oportunidade. Mas eu estou fazendo esse marketing do inglês porque é o propósito do nosso seminário. Só para ilustrar um pouquinho mais do cenário pós-pandemia, isso é uma reportagem do dia 11 de junho de 2020, que eu tirei do site da CNBC. A CNBC é um canal de negócios, de notícias e negócios nos Estados Unidos. E foi feita uma reportagem com um dos diretores do Citigroup, né? Por exemplo, o Citibank faz parte do Citigroup. E olha o que ele fala, olha o que ele falou lá em junho. As companhias aéreas, elas devem lutar para se tornar lucrável após a pandemia. Mas esses sinais verdes já estão aparecendo no horizonte. Então, ele chama Manduca, não lembro o primeiro nome dele, ele disse, olha, principalmente o setor de viagem recreacional. Se você olhar os fatos, a demanda no curto prazo, ela já está recuperando, principalmente no lado de lazer. Então, a gente já está vendo uma recuperação gradual do setor de aviação. Ok? Não sou eu que estou dizendo. Uma outra reportagem da revista Forbes. A revista Forbes é uma das principais revistas no mundo de negócios e economia. É aquela revista que todo ano lança a lista dos mais ricos do mundo. É a revista Forbes. Uma reportagem do dia 31 de julho de 2020 sobre o mercado de aviação em decorrência da Covid-19. E, pessoal, veja o que eles falam. Isso é muito interessante. Muitas companhias aéreas, olha o que elas estão fazendo. Elas estão puxando de volta aeronaves velhas. Por quê? Porque assim eles podem economizar dinheiro com a compra de aeronaves novas. Claro que isso está afetando a Boeing, a Airbus, a Embraer. Mas vamos pensar no segmento de manutenção. Se eles estão recolocando em utilização
ou estendendo a utilização de aeronaves velhas, olha o que essa reportagem da Forbes fala. O único segmento que pode se beneficiar de uma frota mais velha será da manutenção, reparo e revisão. Older aircraft, quer dizer, aeronaves mais velhas, sugeririam maior necessidade de manutenção no curto prazo. Então, de repente, apesar do impacto ter sido muito agressivo para a manutenção de aeronaves naquele período de março, abril, maio, hoje a gente está vendo que isso pode ser uma oportunidade para daqui a algumas semanas, alguns meses, pela quantidade de aeronaves mais velhas que as companhias aéreas colocaram em circulação, segundo a Forbes, não segundo o Leonardo. Ok? E aqui só um último exemplo, ó, essa E-Ways Aviation, né, que é uma outra empresa que atua principalmente na África, ela fala exatamente nessa mesma linha, uma reportagem de 7 de agosto de 2020, né? Então, ela está falando sobre o pessoal que está pegando as companhias que estão colocando as aeronaves mais velhas em operação. E aí, ó, isso exigirá uma demanda muito grande dos serviços de MRO, das oficinas de manutenção. Ok? A Aeroprofessional, acho que agora é a última, o último blog, é um blog, ok? É um blog. Como se preparar para o trabalho na indústria da aviação depois da pandemia do coronavírus? Olha aqui, ó. Primeiro, e mais importante, você deve começar se preparando para quando as oportunidades surgirem, ok? Muitas pessoas perderam os empregos. Muitas pessoas perderam os empregos. Então, se você é um deles, você não será o único a estar procurando por um trabalho. Você precisa ser um cara diferenciado. Se você não for um cara diferenciado, você vai ter dificuldade de se recolocar no trabalho. Seja inovador. Tem livro, pessoal, falando para você ser inovador. Olha um exemplo. Innovation in everybody's business, no negócio de todo mundo. Será que aprender inglês não pode ser um bom negócio? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. As duas últimas informações que eu queria passar para finalizar. O inglês é tão importante que existe um curso de inglês para aviação. Não sei se é especificamente para manutenção, eu acho que é para aviação em geral. Esse é um dos problemas. A gente encontra muito curso de inglês no mercado focado para aviação, inclusive livros. Mas a maioria deles é focado para piloto, é focado para tripulação, para torre de controle, menos para o pessoal que está trabalhando com manual técnico, para o pessoal de mecânica e manutenção. Existe um curso da ANAC, eu não sei até que ponto eles entram na parte de manutenção, né? Quem pode fazer esse curso, fica a critério de vocês aí, você tem que comprovar que você é do setor de aviação. Só que vejam, pessoal, existe um pré-requisito. Eu conheço várias pessoas que fizeram e não conseguiram ser aprovados. Ser aprovado no Placement Test, que é um teste de nivelamento. E olha o que é o teste de nivelamento. É um vestibular, contendo 100 questões, gramática, vocabulário, leitura e interpretação. E está em negrito. Eles colocaram em negrito. A ANAC. Você tem que tirar acima de 8 para entrar nesse curso. Então, não é simples. Corra atrás. Como eu falei para vocês, eu tenho um curso, ok? Eu tenho um curso que foi montado dentro da necessidade de uma empresa de manutenção de aeronaves, um curso que está dividido em 3 módulos, é um curso de 3 semestres. Claro que em 3 semestres é impossível você ficar fluente, mas existem dados que falam que para você se comunicar, compreender inglês, você não precisa saber 100% do dicionário. Você precisa saber 20% do dicionário. Então, é um curso que dá para aprender bastante. Um curso que foi estruturado com manuais dos grandes fabricantes de aeronaves, documentação técnica específica para o setor de aeronaves. Então, eu falo, né, descrição do curso, o técnico tem que saber inglês, é obrigado pelas autoridades, a empresa que eu trabalhei, que eu falei para vocês, eles recebem direto pessoal da FAA dos Estados Unidos, pessoal da ANAC que audita o inglês dos técnicos. Os clientes auditam o inglês dos técnicos, dos profissionais. Então, o inglês é, de fato, o idioma universal da aviação. Acho que todo mundo concorda com isso.
Os objetivos do curso, né? Oferecer ferramentas que permitam que o profissional atue no segmento de manutenção de aeronaves em inglês, ok? Tem aqui o conteúdo programático, ele é bem amplo, eu não vou entrar em detalhes agora. Público, profissionais do setor aeronáutico, especialmente os de manutenção, para atender uma demanda que ela é precária no mercado de educação aqui no Brasil. Informações, 40 horas por módulo. É bom ter algum conhecimento? É bom ter algum conhecimento, né? Então, pessoal, a mensagem que eu queria passar para vocês era essa. Passei 5 minutinhos. A nossa empresa está à disposição do mercado, ok? A gente tem uma expertise muito grande, a gente tem pessoas com uma bagagem industrial gigantesca. Vocês podem consultar as nossas redes sociais. Eu agradeço a participação de todos, a paciência de todos, a presença de todos. Eu espero que eu possa ter compartilhado um pouco da minha experiência com vocês. Eu espero que eu possa ter motivado um pouco vocês. Eu acho que esse era um dos objetivos principais desse seminário. Mostrar para vocês que, apesar do contexto, do cenário extremamente complexo que a gente está vivendo, é um segmento que tem muito potencial, que sempre teve e vai continuar tendo, apesar do impacto. E a mensagem que eu quero que eu quero deixar para vocês é: se preparem. De repente, o inglês por aquilo que eu estou vendo dentro dessas empresas, o inglês é um diferencial para o profissional. Então, atente-se a isso, busque se aperfeiçoar, busque compreender, busque um curso. Evidentemente, um momento que as coisas puderem ser feitas, né?